Meu aluno querido, mais uma aula de língua portuguesa, tá? Eu quero que você entenda o seguinte, dentro da matéria de português, existem muitas coisas para você estudar. Uma delas é algo que nós chamamos de morfologia estrutural, tá? A morfologia classificatória você estuda no começo da matéria, porque você é a base, você tem que saber. Morfologia estrutural você estuda mais para o fim do curso. Por quê? Porque pode ser que algumas provas cobrem morfologia estrutural. Tá? Então eu vou passar para você aqui quais são as maneiras de analisar, né, as construções morfológicas, e a partir de então vamos pegar a estrutura e processo de formação de palavras. Matéria curricular, básica, pode aparecer no seu concurso aí, então é preciso ficar de olho. Vamos estudar essa matéria? Estrutura e formação de palavras. Acompanhe aí comigo. Quando nós falamos sobre isso, nós precisamos entender alguns termos, né? E temos que lembrar coisas como o que é uma raiz, o que é uma desinência e o que são afixos. Pensando aqui na parte da estrutura das palavras. A primeira coisa que nós temos que saber é o que é uma raiz ou um radical. Raiz ou radical, que também pode se chamar morfema lexical, você viu isso em verbos, né? É a parte que guarda o sentido de uma palavra. Por exemplo, aqui, em pedreiro, eu tenho esse pedr, né? Depois, ó, pedrada, empedrado, pedregulho, tá? Esse termo, PEDR, é o que nós chamamos de raiz ou morfema lexical da palavra pedra, da palavra pedrada, empedrado, pedregulho. Que nós temos aqui essa construção, essa palavra, né, que nós verificamos a raiz desse termo. Forma de raiz também chamamos de raiz ou radical. Também pode aparecer com esse nome. Parte que guarda o sentido da palavra. Pois bem, é fácil de entender, né? É simples. Agora, vamos pensar que essa é a primeira parte só. Você identificou a raiz da palavra, perfeito. O que mais pode haver numa palavra para você analisar? Pode haver, acompanha comigo, as desinências. As desinências ajudam você a fazer a flexão de alguns termos. E podemos ter desinências ditas nominais e desinências verbais. Por exemplo, desinências nominais podem formar noção de gênero, de número e de grau. Por exemplo, em jogador, jogadora, eu tenho uma desinência a, que é desinência de gênero. Desinência de número em aluno, alunos. Aqui então a desinência a, aqui a desinência s. De grau, cadeira, cadeirinha. A desinência que é inha. Então eu tenho uma desinência de gênero, uma de número e uma de grau. Atenção, quando você tem uma palavra, por exemplo, eu peguei a palavra jogador, tá? Jogador e jogadora. O que nós fizemos aqui foi colocar a desinência, porque a palavra jogador é uma palavra dita masculina. Só que o masculino, na língua portuguesa, é uma palavra neutra, tá? É um gênero neutro. O que eu quero dizer? Imagine o seguinte, eu entro em uma sala e eu falo, boa noite, alunos. E aí lá, no meio dessa galera, eu tenho 300 mulheres e um cara. Eu falei alunos. Aí você fala, isso é porque a língua portuguesa é machista. Tá? E um soco na cara, quer? Não tem nada a ver, cara. Não é machista. Eu falo alunos porque ao falar aluno, dentro dessa categoria neutra, eu tenho a palavra masculina e eu tenho a palavra feminina. Se eu desejar especificar um tratamento direcionado ao gênero feminino, eu falo aluna. Mas eu posso aplicar aluno a toda a categoria, certo? Porque aluno faz referência a toda a categoria. Se eu quiser mexer e especificar o gênero, aí eu coloco. Então a língua portuguesa não seria machista. Ela privilegiaria, na verdade, o gênero feminino, porque indica o único termo que possui uma desinência para marcar feminino. Depois, temos as chamadas desinências verbais, que podem ser de modo e tempo, tá? Por exemplo, encantávamos, aqui você tem a forma de desinência de modo e tempo que indica o pretérito imperfeito do indicativo, e vendêramos, você tem esse irá, que indica o pretérito mais que perfeito do indicativo. Então, pretérito
imperfeito do indicativo. Você estuda isso em conjugação verbal. Que pretérito mais que perfeito do indicativo, modo e tempo. Estuda isso em conjugação verbal. E a desinência de número e pessoa, tá? Para lembrar em que pessoa você tem, em que número. Por exemplo, fizemos, você tem a primeira pessoa do plural. Comprastes, a segunda pessoa do plural. O referente aqui é o vós, o referente aqui no fizemos é o nós. Beleza? Então está claro que desinências verbais. E depois nós identificamos os afixos. Tá? O que é um afixo? Afixo é um termo que você conecta à raiz das palavras. Nós temos algumas naturezas de afixos. Por exemplo, um prefixo. O prefixo é um afixo que você coloca antes da raiz. Por exemplo, infeliz, desfazer ou retocar. Eu coloquei in antes de feliz para mudar o sentido. Des antes de fazer também para mudar o sentido. Re antes de tocar para mudar o sentido. Eu coloquei aqui então um prefixo. Lembra? Prefixo pré antes da raiz. Existem os sufixos. Sufixo colocados então após a raiz. É um tipo de afixo que vai ser colocado após a raiz. Por exemplo, felizmente, ó, felizmente. Capacidade, igualdade. A diferença entre um prefixo e um sufixo. Atenção. Um prefixo você emprega para mudar o sentido da palavra. Feliz, infeliz, mudei o sentido. Fazer, desfazer, mudei o sentido. Tocar, retocar, mudei o sentido. Sufixo eu emprego para mudar a classe da palavra. Feliz, adjetivo. Felizmente, advérbio. Capaz, adjetivo. Capacidade, substantivo. Igual, adjetivo. Igualdade, substantivo. Compreendeu? É assim que você emprega os sufixos. Adiante. Também nós podemos observar o que nós chamamos de vogal de ligação. Tá? É uma vogal que serve para ligar coisas na hora de montar a palavra. Por exemplo, em gasômetro, tem uma vogal de ligação que é a vogal O. Afinal de contas, eu estou somando gás e metro. Eu não poderia falar gasmetro, porque ficaria errado. Eu coloco essa vogal para deixar a palavra mais sonora. Gasômetro. Eu não posso falar bármetro. Então eu falo barômetro. Esse O é uma vogal de ligação. Vogal de ligação. Bar e metro. Então é a medida da pressão, certo? Veja, a letra I pode ser uma vogal de ligação. Em cafeicultura, eu tenho café, a primeira parte da soma, e cultura, a segunda parte. Carnívoro, eu tenho carne e tenho voro, né, que devora, beleza? Que come. Veja, carne aqui, e esse I é uma vogal de ligação. Existem também as consoantes de ligação. Por exemplo, para ligar gira e sol, eu coloco um S, e daí essa palavra fica com dois S's. Cafeteira, eu vou ligar café com eira, e tenho essa letra aqui, essa letra tem uma consoante de ligação. Vamos formar a palavra paulada. Eu vou conectar a palavra pau com esse pedaço ada, certo? Esse L que aparece aqui no meio é uma consoante de ligação. Chaleira, você tem aqui chá e tem eira. E para conectar você emprega esse L, que é uma consoante de ligação. Maravilha? Vimos aqui alguns elementos que são elementos estruturantes na hora de você fazer a morfologia estrutural. Raiz, desinências, afixos, vogais de ligação, consoantes de ligação. Agora, vamos mergulhar mais especificamente nos processos de formação de palavra. Tá? Termos que nós empregamos para formar presentes. Existem dois processos que são mais fortes. Tá? Você tem ali a composição e você tem a derivação. Mas há outros processos também. Então vamos pensar aqui quais são esses processos. Analisa aí comigo. Composição e derivação. Iniciando pelo processo de composição.
Processo de composição é a criação de um vocábulo. Você vai compor um vocábulo, ou seja, você vai criar um termo novo. Para isso, você pode formar por meio de um processo de justaposição. O que é justaposição? Justapor consiste basicamente em colocar ao lado. Você não vai perder elementos na formação da palavra. Você vai fazer a justaposição correta sem perda de elementos. Como assim? Guarda-chuva. Olha o exemplo. Eu tenho a palavra guarda e eu tenho a palavra chuva. Eu não perdi nada aqui. As duas palavras estão completas. Girassol, mesma coisa. Gira e sol. Eu ainda tenho uma consoante de ligação aqui. Não perdi nada. Arranha-céu. Outro exemplo. Perfeito? Etc. A justaposição é diferente da aglutinação. Quando você aglutina alguma coisa, você não está espremendo, juntando, pois é. Nesse processo de espremer, pum, alguma coisa vai embora. Certo? Alguma coisa se perde. Na aglutinação, existe perda de elementos na formação do vocábulo. Acompanhe comigo. Essa expressão embora, ela veio da formação em boa hora. Eu já vou em boa hora. Tá? Então, eu já vou embora, embora. Ó, vê o que aconteceu? Você viu a formação? Parece até que eu estou dando a partida no motor de alguma coisa. Embora. Então, o que você tem ali é a formação da palavra e esse embora virou uma composição. Tá? É uma palavra que apareceu por um processo de composição. Fidalgo. Filho de alguém. Fidalgo. Virou esse fidalgo. Filho de algo, né? Aguardente. Você perdeu um A. Água mais ardente. Planalto. Plano e alto. Boquiaberto. Boca aberta. Tá? Então você tem aqui alguma perda de elementos. Então esses dois são interessantes, né? Justaposição e aglutinação. Você pensa nas raízes ali, somando, um você vai perder, outro não vai perder. Justaposição não perde, aglutinação perde. Depois disso nós temos uma coisa chamada de hibridismo. Dá uma olhada aí. O que é hibridismo? É a união de raízes provenientes de línguas distintas, línguas diferentes. Por exemplo, automóvel, você tem latim e grego. Sambódromo, você tem tupi e grego. Nossa, professor, então quer dizer que eu vou ter que manjar de várias línguas para saber o que é uma palavra híbrida? Basicamente, né? Essa aqui é uma possibilidade. Você teria que reconhecer pelo menos o que é uma formação de hibridismo. Depois da composição, existe outro procedimento, que é a derivação. Na derivação você não vai criar um vocábulo. Você vai pegar um vocábulo que já existe e vai transformá-lo. Então vai ser a transformação de um vocábulo. Existem maneiras de fazer derivação. Veja aí, atenção. A primeira derivação é chamada de derivação prefixal, ou também chamada de prefixação. Você coloca um prefixo e transforma a palavra. Tá? Por exemplo, reforma. Tá? Tem forma, eu coloco o prefixo re. Anfiteatro. Tem a palavra teatro, eu coloco o prefixo anfi. Cooperação. Tem operação, eu coloco esse co aqui na frente, certo? Cooperação. Isso é prefixação. Eu tenho prefixos antes da raiz da palavra. Depois, sufixal, também chamada de sufixação. Você vai colocar sufixos, então. Pedreiro, ó, eu tenho pedr e coloco eiro. Engenharia. Ó, coloco esse aria, é o sufixo. Flor, florista. Moderno, modernista, e daí para frente. Essa é a sufixação dos termos. Até aqui tá fácil, né? Conseguiu identificar bem tranquilamente. Agora, existe a prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Por exemplo, infelizmente, ó, a raiz é feliz. Aí você tem o prefixo in e o sufixo mente. Veja, eu poderia falar felizmente e também poderia falar infeliz. Quer dizer, eu poderia tirar o sufixo daqui e ainda ficaria correta a frase. Derivação prefixal e sufixal ao mesmo tempo. Veja, ateísmo. O a é prefixo, o ismo é sufixo e esse tei é a raiz. Derivação ao mesmo tempo, prefixal e sufixal. Depois, veja aqui,
Desordenamento. Eu tenho ordem, né? Daí seria com M, mas é para poder conectar, deixa com N. Então essa é a raiz. Des, prefixo, esse amento aqui é o sufixo. Essa é uma derivação ao mesmo tempo prefixal e sufixal. Correto? Você não pode confundir essa derivação com a próxima, que é chamada de derivação parassintética. A parassíntese é um fenômeno que ocorre quando você tem o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo em uma palavra, mas você não pode removê-los. Você não pode remover. Se você tentar tirar o prefixo ou o sufixo, a palavra não vai existir, vai ficar incorreta. Vamos pensar aqui. Veja o exemplo que eu vou trazer para você. Avermelhado. A raiz é vermelho, tá? Mas ó, se eu disser avermelhado, esse A que apareceu aqui, ele vai entrar na palavra para criar essa noção. Mas eu só consigo dizer que é avermelhado por causa do sufixo. Então você tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Eu não posso falar vermelhado porque não existe. Eu também não posso falar avermelho, tá? Porque é só vermelho. Então essa forma representa uma parassíntese. Olha outro exemplo. Anoitecer. Na forma anoitecer, tem a palavra noite, que é a raiz. Aí você tem esse ser, que é o sufixo. E tem esse a, que é o prefixo. Eu não posso falar noitecer, porque está errado. E nem à noite, sem essa forma do fim, porque ficaria incorreto também. Outro exemplo. Emudecer. Veja lá, qual é a raiz de emudecer? Tem esse mud, né? Olha só, essa é a raiz. O prefixo é este e o sufixo seria este ser, né? Então, sufixo. Esse é um caso de parassíntese, perfeito? Parassíntese, derivação parassintética. Aí nós temos amanhecer. Você tem manhã, tá? Manhã, que é a raiz, aí o ser, que é o sufixo, esse a é o prefixo. Então tá aqui a raiz, manhã. Depois, temos a regressão, derivação regressiva. A derivação pode ser chamada de regressiva ou de verbal. Por quê? Porque você vai utilizar uma palavra e vai trazê-la de um verbo. Ela será a regressão de um verbo, por isso de verbal. Como assim? Eu tenho o substantivo abalo. O substantivo abalo indica a ação de abalar. Abalar é o verbo, abalo é o substantivo. Tenho aqui o substantivo luta. Substantivo luta é proveniente do verbo lutar. Tem o substantivo fuga. Substantivo fuga é proveniente do verbo fugir. Isso é uma derivação regressiva ou de verbal, certo? É outro processo de formação de palavras, derivação regressiva. Então, provar, né, forma a palavra prova, certo? Certificar, certidão, enfim. Aí nós temos outro processo, que é chamado de derivação imprópria. Cuidado. Quando eu falo derivação imprópria, não significa que está errado, tá? Não é impróprio porque está errado. É derivação imprópria porque você vai atribuir à palavra uma classe que não lhe é própria. Quer dizer, ela não era propriamente dessa classe. Por um processo de derivação, portanto, derivação imprópria, ela adquire outras propriedades. Então, sempre vai rolar uma mudança de classe da palavra. Veja lá, eu coloquei aqui a forma o jantar. Jantar é um verbo. Quando eu escrevo o jantar, isso virou um substantivo. A palavra não é um advérbio. Ao colocar esse ele vira um substantivo. O seu sim, mesma coisa. Sim é um advérbio. Aqui virou o quê? Substantivo. Pobre é um adjetivo. Quando eu falo o pobre, virou um substantivo. Podemos pegar um outro exemplo. Tá? Eu digo assim, ó. Ele joga legal. Certo? A palavra legal aqui quis dizer alguma coisa como joga bem. Opa. Joga bem. Que é um advérbio.
Para pensar. A palavra legal, morfologicamente falando, é um adjetivo, mas aqui foi empregado como um advérbio. Isso é uma derivação imprópria. Então, derivei o adjetivo e ele virou nessa frase um adjetivo adverbializado. Ele apresenta características próprias de um advérbio. Por isso, derivação imprópria muda a característica. Agora, vamos dar uma olhadinha em outros procedimentos, tá? Outros procedimentos de formação de palavra. Existe um que é o estrangeirismo. O estrangeirismo consiste em você pegar uma palavra que pertence a outra língua e trazer para a língua portuguesa. Há duas maneiras de você fazer um estrangeirismo, né? Então é uma espécie de empréstimo linguístico. Você pode fazer com o aportuguesamento. Como assim? Você vai pegar a palavra de outra língua e vai transformar numa palavra da língua portuguesa. Ela vai ser uma palavra emprestada, mas nesse empréstimo você vai mudar um pouquinho a grafia. Por exemplo, a palavra abajur, tá? Abajur, que nós falamos em língua portuguesa, ela é do francês. Abajur, certo? Nesse caso aqui, ó, em abajur, você tem essa transformação para escrever assim em língua portuguesa. A palavra algodão, na língua portuguesa, ela provém do árabe. Em árabe, alqudm, tá? De novo, alqudm, certo? Você quase não pronuncia esse U e essa letra U, como se fosse alqudm. E aqui, transformamos em algodão. Outra coisa, a palavra lanche, na língua portuguesa. Ó, você está percebendo que ela é escrita com CH? Porque nós fizemos um aportuguesamento baseando essa palavra na língua original do inglês, que vem de lunch, tá? Lunch é almoço, lanche para nós é outra coisa, certo? Mas veio dessa palavra. Então aqui, ó, nós fizemos um aportuguesamento. Pode vir a palavra sem um aportuguesamento. Sem aportuguesamento, você vai escrever do modo como ela é empregada na língua original. Por exemplo, networking, tá? Ou software, ou pizza, tá? Ou ainda show, tá? Show não é uma palavra da língua portuguesa. Show é uma palavra estrangeira. Aí o cara fala, porra, mas tem palavra em português que tu conhece H? Show. Não, velho. Aí é inglês, tá? Shopping, etc. Isso é o que nós chamamos de estrangeirismo. Beleza? É uma possibilidade de formação de palavra comum na língua. Acabou? Não, tem mais. Dá uma olhada lá. Nós temos acrônimos e siglas. Dá uma olhadinha lá. Acrônimo é formado com a inicial das sílabas de uma palavra e sigla com as letras apenas iniciais. Existem acrônimos silabáveis. Você pode separar em sílabas. Por exemplo, infraestrutura aeroportuária. Infraero. Infraero é um acrônimo, certo? É um substantivo, certo? É um substantivo formado pelo processo de acronímia. Pego infra, certo? Aí aeroportuária, ó, infraero, basicamente é isso. Petrobras, que é petróleo brasileiro, é silabável. Petrobras. Lembra que em acrônimos você não usa acento, tá? Petróleo brasileiro. Daí para frente, né? E existem as não silabáveis, que você não pode separar em sílabas. Por exemplo, FMI, aqui é uma sigla. MST, não use ponto nas siglas, tá? SPC, PT, INSS, MPU, etc. CUT, por exemplo, CLT, e essas palavras podem servir de base para outros. Por exemplo, seletista, vem de CLT, olha que interessante. Então é uma derivação de uma sigla, perfeito? Existe ainda um outro procedimento que é chamado de onomatopeia, ou reduplicação. Dá para dividir, tá? A onomatopeia é a tentativa de representar o som da natureza. Então estou lá brincando com os meus amigos, brincando de policial. Eu viro e falo, pô! Tá? Isso eu tentei representar o quê? Tentei representar com a boca o som da arma, que não é esse, claro. Porque o som é ratatatá. Tá bom? Agora veja só. Nesse caso aqui, como é que eu vou escrever? Escrevo assim, ó. Pou, desse jeito. Paf, que é para representar impacto. Tum, também. Psil. Ar, que é nojo. Isso é uma onomatopeia. Onomatopeia. É um processo de formação de palavra. Reduplicação. Reduplicação é a repetição de uma palavra
com uma finalidade onomatopaica. Tá? É como se você formasse uma onomatopeia, repetindo o som de alguma coisa. Por exemplo, reco-reco. Exemplo, tic-tac. Exemplo, ping-pong. Tá? Esses aqui são alguns exemplos de onomatopeias, ou palavras onomatopaicas. Existe um outro processo também, que possui outro nome, chamado de redução ou abreviação. Você vai pegar uma palavra e vai cortar para formar essa palavra nova. Também poderíamos chamar de síncope de uma palavra. Analisa aí comigo, tá? Redução ou abreviação de uma palavra. É a eliminação de algum segmento do termo para formar outro. Por exemplo, fone. Né? Hoje nós empregamos fone, tá? Mas nós antigamente podíamos falar apenas telefone. É claro que hoje também você pode falar telefone, não está errado, isso não desapareceu da língua. Mas formar fone a partir de telefone é uma redução ou abreviação. Porque quando eu escrevo ali, ó, fone, certo? E coloco um número daqui para frente, a pessoa faz uma redução ou uma abreviação do termo. Depois, quando eu falo a palavra cinema veio do termo cinematógrafo. Tá? O que eu eliminei? Esse tógrafo. E ficou apenas cinema. Isso é uma redução. A palavra pneu, ela veio de que palavra? Veio de pneumático. Esse mático desapareceu. Ficou apenas a forma pneu. Isso é uma redução ou uma abreviação. Maravilha? Então nós finalizamos aqui essa parte relacionada a processos de formação de palavras ou morfologia estrutural. Apenas para você poder reconhecer com tranquilidade quais são esses elementos aí. Essa é uma matéria fácil, simples e gostosa de estudar. Espero que você tenha gostado dessa parte. Se isso cair na sua prova, já vai responder com bastante tranquilidade, sem maiores problemas. Continue sempre estudando, focado em seu objetivo, que é passar no concurso público. Estou junto com você e vamos firmes até a nossa aprovação. Maravilha? Força, guerreiro!